A paz do Senhor, amém, amados? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o nome santo do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de exortação, uma palavra de sabedoria, uma palavra de incentivo, uma palavra que faz com que nós paremos mesmo para refletir sobre quem nós somos na presença do Senhor e o que nós estamos fazendo, amém? Louvado seja Deus. E essa palavra está no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 31. Amém? Graças a Deus, a palavra do Senhor diz assim: Disse também o Senhor a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor, graças a Deus. Aqui nessa passagem, se nós formos ler lá do início do capítulo 22, nós vamos ver que Jesus estava preparando a última ceia, né, com os seus discípulos. E então eles discutiam entre eles quem seria o maior depois que Jesus partisse. E então Jesus vai explicando para eles que no reino de Deus não tem isso, né? Não tem o maior, né? Que eles serão seguidores de Cristo, como nós seremos seguidores de Cristo se fizermos o que Ele nos manda fazer, o que Ele nos orienta a fazer, amém? Graças a Deus. Então Jesus explica para eles pergunta para eles, quem que é o maior? Aquele que se assenta à mesa ou o que serve? Certamente é o que se assenta à mesa, né? E então Jesus fala, mas eu estou aqui como servo de vocês, como o que serve. Eu estou aqui como o que serve. E então, Jesus ensinando que depois que Jesus partisse, eles deveriam estar como nós deveremos estar, como os que servem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós devemos estar como os que servem. Então, Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. E o que é cirandar como trigo? Na época da colheita do trigo, naquele tempo, hoje com a tecnologia, as coisas se tornaram mais fáceis. Mas o que se fazia com o trigo? Se juntava o trigo em feixes grandes e batia aquele trigo numa peneira até que saísse somente o trigo do outro lado. Mas então batia-se com muita violência, com muita força, né, para sair o trigo do outro lado da peneira, somente o trigo. E o que Jesus fala para Pedro? Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, para fazer a mesma coisa que se faz com o trigo com você. E então Jesus fala assim, mas eu roguei por ti, eu supliquei por ti, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Para que Jesus intercedeu por Pedro, por Simão, então, né? Para que a fé dele não desfalecesse. Não intercedeu para que ele não passasse pela ciranda do trigo, mas para que a fé dele não desfalecesse ao passar pelas situações pelas quais Pedro ia passar.
E muitas vezes, amados, acontece isso conosco. Nós estamos passando por uma situação difícil e a gente desfalece, reclamando, porque eu estou na presença de Deus, porque eu busco a Deus, porque eu faço, e aí de repente está me acontecendo isso, por que que me acontece isso, né? E, e então a nossa fé vai desfalecendo, nós vamos desfalecendo na fé, vamos nos afastando de Deus, vamos deixando Deus em segundo plano na nossa vida, buscamos outras coisas e esquecemos de Deus. A Bíblia é riquíssima, riquíssima. Quantas vezes nós tiramos um tempo para fazer a leitura da Bíblia? Nós temos que ter esse propósito no nosso coração. Hoje eu vou ler um capítulo do livro tal, do livro de Lucas, do livro de João. Vou começar a ler os Salmos desde o começo, vou ler, vou fazer a leitura da Bíblia. Vou ler para eu entender como que eu posso lutar contra Satanás. Porque foi assim que Jesus fez quando foi levado ao pináculo para ser tentado. Satanás falava para ele, porque nós já falamos aqui que Satanás conhece a Bíblia de uma capa a outra, e Satanás falava para ele, não está escrito isso? Não está escrito aquilo? E ele falava, mas também está escrito, assim, assim, assim. E o quanto nós sabemos para rebater os argumentos de Satanás? Você é um perdedor, você é uma perdedora, você só perde na vida, você não está percebendo que a tua vida não é nada, que você não serve para nada. E ainda te fala, por que que você não se mata, por que que você não dá um fim na tua vida? E você tem a palavra. E aí você tem a palavra, não, eu não sou perdedor, eu não sou perdedora. A palavra do Senhor fala que eu sou mais do que vencedor, do que vencedora. A palavra do Senhor fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e é essa vida que eu quero ter. Eu não vou fazer isso que você está me induzindo a fazer, não. Porque o inimigo é tentador. Ronda 24 horas tentando tragar quem ele puder. E então aqui Jesus estava no meio do povo. Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado, e Jesus fala: Satanás vos pediu para se andar na tua vida. E eu intercedi, eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Ele vai se andar, mas você não vai desfalecer na fé. Você não vai morrer por causa disso. Muito pelo contrário, você vai crescer. E aí ele fala, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, depois de todo esse processo, você vai se converter. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você não é convertido ainda. Parece que é, mas não é. Mas quando isso acontecer, porque vai acontecer, você confirma teus irmãos. E então, o Pedro disse para Jesus. É como se Pedro dissesse assim, não, eu estou pronto já. Senhor, e ele disse realmente isso. Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu já estou pronto. Estou pronto para tudo. E Jesus fala para ele. Aí Jesus chama ele de Pedro, que é a pedra. Mas é a palavra que Pedro fala que Jesus diz. Quando Jesus pergunta para Pedro, não aqui nesse capítulo, e tu, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro já havia se convertido. Então Pedro fala, tu és o filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele sobre essa pedra, essa palavra que saiu da tua boca, essa é a pedra. Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja tem que ser edificada na rocha, no Filho do Deus vivo.
E aí então Jesus diz assim, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará o galo, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. E quem conhece essa passagem bíblica sabe que Pedro realmente negou Jesus 3 vezes e na terceira vez, quando aquela criada falou para ele assim, você não é amigo dele? Você não andava com ele? Não, não, eu não andava não, não sei, não conheço, nunca vi. Mas você fala como ele, né? Porque quando se anda com Jesus, até o nosso falar muda, o nosso jeito muda, tem que mudar, as pessoas têm que olhar para nós e reconhecer Jesus em nós. E ver Jesus em nós. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. E então, ele negou, aí ele caiu em si, aí o galo cantou e ele caiu em si. Verdadeiramente, eu preciso me converter, né? E então, né, na história de vida de Pedro, houve muitos processos pelos quais ele passou, né? Mas aí já passou convertido e a gente vai ver que louvado seja Deus por isso, né? Hoje nós estamos aqui, pelas palavras, pelos feitos desses homens, desses grandes homens de Deus. Mas o que que acontece? Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A palavra do Senhor fala, irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo, 1 Timóteo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, olha o que a palavra do Senhor fala. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, sem exceção, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O que é para nós fazermos? Para nós orarmos pelas autoridades constituídas, pelos reis e por todos que estão em eminência. Para que eu vou orar por essas autoridades? A palavra do Senhor fala para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque Deus vai fazer acontecer se todos nós orarmos pelas autoridades. Deus vai fazer acontecer. Deus coloca no lugar, Deus tira do lugar, Deus muda a história de vida, Deus vira cativeiros. Amém, amados? E aí, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o que Jesus nos fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês precisam me conhecer e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Graças a Deus. E aí, continuando, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Há um só Deus. Louvado seja Deus, que é o Deus que nós estamos buscando aqui. Não existe outro Deus além desse do qual nós estamos falando. Deus misericordioso e bom. Louvado seja Deus. Porque há um só Deus e um só mediador. Não há outro que possa mediar, que possa estar intercedendo entre você e Deus. A palavra do Senhor está dizendo isso. E um só mediador entre Deus e os homens. E quem que é esse mediador? Jesus Cristo, homem. A palavra do Senhor está dizendo que entre você e Deus está Jesus mediando as tuas colocações, as tuas petições, os teus problemas. Amém? Louvado seja Deus. Está lá Jesus entre você. Quando você ora aqui, Jesus está no meio da tua oração, falando com o Pai. E o Pai olha
ouve e atende. Amém? Louvado seja Deus. E o que Jesus fez naquela passagem de Lucas? O que Jesus fez? Jesus, ele intercedeu, rogou, intercedeu por Pedro, que era Simão, intercedeu por ele para que a fé dele não desfalecesse. E hoje a gente vê as coisas acontecendo nas nossas vidas, as coisas ruins, vamos colocar assim. Vemos acontecendo na nossa vida e o que acontece? Jesus está lá intercedendo. Por isso, a nossa fé não desfalece. Por isso nós não retrocedemos, por isso a gente não volta para trás naquilo que nós aprendemos a crer. Amém? Louvado seja Deus, bendito e santo é o nome do Senhor, graças a Deus. Conosco hoje não é diferente. Amados, Satanás existe, ele já existia naquele tempo. Ele já existia. E a palavra do Senhor fala, e Jesus está dizendo, ele pediu para cirandar na tua vida. Ele pediu para acabar com você. Por quê? Satanás sabia do que estava falando. E Jesus falou para Pedro, quando você se converter, porque você não é convertido ainda, quando você se converter, você confirma os teus irmãos, faça com que os teus irmãos andem no mesmo caminho que você, mas você precisa se converter. Você precisa mudar certas atitudes na tua vida que não condizem com o reino de Deus, com o que Deus está falando, com o que Deus está pedindo. Mas eu te garanto uma coisa, Pedro, eu te garanto uma coisa, você é trigo, você não é joio não, você é trigo e como trigo você vai vencer, e como trigo você vai sair dessa situação, como trigo você vai se converter e você vai levar os seus irmãos contigo, você vai levar a tua família contigo. A partir daí a tua vida será diferente, porque você vai crescer espiritualmente. Você vai se fortalecer. Então, ele intercedeu para que você não esmoreça na fé. Eu estou intercedendo junto ao Pai para que a tua fé não desfaleça, para que você não desvie do caminho, para que você não se afaste do caminho. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E Pedro estava na presença de Deus, estava com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus. E, no entanto, tinha alguma coisa nele que ainda não estava certo. E Satanás, vendo isso, Satanás, ele é o acusador. Ele é acusador. Ele olha para os nossos erros e fala, deixa eu cirandar na vida dele, deixa eu acabar com ele. Porque é isso é próprio dele, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus intercede por nós, ele é misericordioso, Deus é misericordioso. Jesus já conquistou esse lugar para nós, como filhos e filhas dele. Jesus já conquistou esse lugar. E é por isso que ele intercede, porque ele sabe qual é o nosso lugar. Nós é que não sabemos, nós é que não entendemos. Que nós temos um Deus o tempo todo olhando para nós e por nós e intercedendo para que Satanás não nos destrua. E graças a Deus por isso. E será assim com vocês, será assim comigo, glória a Deus, aleluias. Não vamos ser destruídos, mas nós temos que estar buscando, é na oração, nós temos falado, irmãos, todos os dias, que é orando. Jesus não falou para os discípulos, quando eles questionaram, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse jovem? Certas castas de demônios só com jejum e oração, não tem outro jeito. É jejuando para que haja um crescimento espiritual e orando e estando na presença de Deus e buscando desse Deus maravilhoso, misericordioso. Louvado seja Deus. Jesus é tremendo. Jesus fala, né? Eu
roguei por você. E eu continuo fazendo isso. Eu continuo rogando por você, pela tua vida, quando Satanás quer te destruir. E é por isso, amados, que muitas vezes nós temos tantos livramentos em nossas vidas e a gente nem sabe. E nós nem sabemos de quantos livramentos Deus, de quantas situações Deus tem nos tirado, nos dando livramento. Por quê? Porque nós temos um Deus, um Jesus maravilhoso intercedendo por nós. Há só um intercessor e mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? A palavra mediador vem do latim mediator, de mediare, de estar no meio, de estar suplicando, intercedendo, pedindo. Louvado seja Deus. E então ele fala na palavra: antes de tudo, façam orações, intercessões, deprecações, que são súplicas, pode implorar, faça para Deus, implore pela vida de alguém. As deprecações são isso, implore pela situação, pela tua situação, suplique pela tua situação. E ações de graça por todos os homens, sem exceção. Ore, interceda, busque. Porque Deus vai operar, Deus vai fazer acontecer. E a palavra do Senhor fala: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Satanás quer destruir, Satanás quer acabar com o ser humano, mas Deus não, Deus quer que todos se salvem. E a salvação chegou até nós por meio de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Glória a Deus, para que nós nos uníssemos novamente com Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Graças a Deus. E venham ao conhecimento da verdade. Amém, amados? Grande é o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o nome santo do Senhor, através da sua e da minha vida. Amém? Glória a Deus, aleluias. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus soberano, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, meu Pai, meu Senhor e Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor fará nas nossas vidas, Pai. E nós sabemos que o Senhor fará, porque há um Deus maravilhoso intercedendo por nós junto a Ti, meu Pai. Ah, Senhor, pelas Tuas infinitas misericórdias, para que o Senhor venha nos socorrer, meu Pai, meu Senhor e Deus. Sonda os nossos corações, vê se há em nós um caminho mau e conduza-nos à vida eterna, Pai. Em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu santo nome, sê conosco, meu Pai. Aparta de nós tudo quanto não provém de vós. Nos livra do homem sanguinário, de ladrões, dos arrombadores, dos malfeitores. Livra-nos de picadas de insetos, mordida de animais, de acidentes, de quedas graves, de doenças, meu Pai. Ah, Senhor, dá-nos o livramento, Pai Santo e Poderoso. Ah, Senhor, a Tua palavra nos promete que o Senhor nos livrará das aflições. Bendito e santo é o nome do Senhor. Obrigada, meu Pai, meu Senhor e Deus. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor fará. E diante de vós, meu Pai, eu peço, Pai querido, Pai amado, por essa pessoa que junto comigo, meu Pai, apresenta a causa dela, Senhor. Eu sei que há um intercessor entre ela e o Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, Senhor, e fará com que a resposta venha. Fará com que, meu Pai, meu Senhor e Deus, a súplica, meu Pai, meu Senhor e Deus, a imploração dela, meu Pai, venha a ser atendida, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, não a nós, Senhor, mas o nome santo do Senhor seja glorificado, magnificado, engrandecido e exaltado, Pai. Glória a Deus. Aleluias, bendito e santo é o nome do Senhor, graças a Deus, amém? Louvado seja Deus, coloque a tua petição diante de Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo para te atender, Ele nos conhece, Ele sabe como nós fomos formados, sabe das nossas fraquezas, e em nome de Jesus Ele atenderá a tua oração e a tua súplica, amém? Graças a Deus, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor através da sua vida, amém? Graças a Deus. E se esse vídeo falou com você, falou ao teu coração, compartilhe.
Deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo, amém? Graças a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe grandemente, que o seu dia seja ricamente abençoado, com Deus no controle de tudo, amém?